como você pode desenhar uma estratégia para, aos poucos, ou dentro de um plano, ir agregando esses outros produtos, serviços que você oferece para o cliente. Sim, com certeza. Olha só, gente, vamos pegar 2 exemplos aqui de uma tal de Procter & Gamble e de uma tal de Unilever. Né? Cada uma delas tem pelo menos 15 diferentes produtos em seus portfólios e 15 categorias e segmentos. Seria maravilhoso você, vendedor, só vender sabonete Dove ou só vender Rexona, um dos produtos vendáveis dessas grandes indústrias, mas não é por aí. Quando você tem um mix grande, você deve estar treinado o seu cérebro para não vender o mais fácil. Mas quando o mais fácil começa a ficar difícil para você vender, é aí que você tem cartas na manga para trabalhar todos os mix. Alguns tempos atrás eu fui contratado, por uma grande indústria de queijo, Gustavo. Não vou falar o nome por ética. E eles têm 32 tipos de queijo. Vejam vocês, imagina, eu estava treinando os representantes dessa indústria, os distribuidores, e eles falavam assim, é muito mais fácil eu vender mais o mussarela e o parmesão. Os outros não saem muito. Mas como assim não sai? Por que será que o McDonald's é o lugar que mais vende batata frita no mundo? Porque oferece. Você está morrendo de fome, a mocinha, por mais R$1 uma batata grande, minha amiga, desce que você tiver de batata. Estou morrendo de fome, porque oferece. Então, você representante, empresário, empreendedor, você vendedor que está nos assistindo agora, você está trabalhando todo o seu mix? Você tem argumentos de tudo isso que a gente falou na nossa prosa aqui, desses cenários para cada produto? Você está criando um script? Pois é, não é fácil. Faça essa lição de casa. Por quê? Quando fica difícil vender um produto, vejam vocês as indústrias automobilísticas. Você vê o exemplo da Fiat, da Volkswagen, da Chevrolet, da Ford, todas, elas têm carro 1.0, elas têm carro 1.4, elas têm carro 2.0, tem carro turbo, ou seja, o mix é completo. E elas estão com essa segmentação rica, elas sabem exatamente conhecer cada tipo de cliente e oferecer. E nada impede, Gustavo, o cara que tinha um carro 1.0 migrar para o 2.0. Alguma coincidência com as operadoras de telefonia celular, que tinha até então pré-pago e agora nós estamos com pós-pagos? Pois é, são estratégias de vender todo o mix. Pergunto de novo, faça essa lição de casa para agregar mais valor em suas vendas. Legal. E existe algum risco? Às vezes você tem um produto que é complementar à solução que você está oferecendo. Então seria uma outra solução complementar. O cliente não pode falar, então você não está me vendendo a solução completa? Você está me deixando na mão? Isso que o Gustavo me falou, tem um nome por trás disso, que é a tal da cross-selling, né? Que é a venda cruzada. É muito rica e muito inteligente sua conjectura, Gustavo, porque a gente tem que ter muito cuidado e parcimônia para oferecer algo adicional. Esse adicional, ele deve ser visto pelo cliente como um complemento, como um plus, como um bônus, e não como algo que ele estava perdendo. Eu vou dar um exemplo, você acabou de comprar um veículo, zero, e o vendedor muito bem treinado te oferece um jogo de tapete aveludado, um som, com um conjunto de som que há de mais atualizado, com mais 3 parcelas de tantos reais. Uau, é um complemento. Então, a maneira que você vende isso para o cliente tem que ser com muito profissionalismo, senão ele vê realmente que o que a gente estava vendendo não era completo. Então lembre-se, a venda ela deve ser feita assim. Agora que eu percebi que o senhor já adquiriu esse produto, esse serviço, que tal ainda agregar mais ainda valor com esse serviço adicional? Por isso que quando você fecha a conta em um banco, eles vêm realmente, as instituições financeiras vêm para a gente, que tal agora fazer o seguro da sua casa, o seguro do seu carro? A gente tá, né? Tudo que você e eu estamos cansados de ser abordados. São vendas adicionais. Às vezes você não fica muito bem com o banco, você não gosta do banco, porque talvez é feito de maneira muito agressiva. É isso que a gente deve evitar, Gustavo.